Olá, aqui é o pastor Gary Haynes e estamos aí com o Movimento dos Discípulos. Vamos falar hoje sobre a pergunta: Deus fala com as crianças? Porque eu vou te ser bem sincero, eu vejo que nós estamos diante de uma das maiores besteiras que a igreja cristã poderia fazer e ao mesmo tempo com uma das maiores oportunidades que poderíamos pensar em ter ao mesmo tempo. Nós precisamos repensar radicalmente essa nossa visão sobre crianças e Deus e a igreja. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar no nosso tempo juntos hoje. Fique com a gente aí. Movimento dos Discípulos é uma comunidade de pessoas engajadas numa visão com alguns pontos bem específicos. Um é que a palavra de Deus tem que de fato ser autoridade em nossas vidas, mas quando eu digo a palavra de Deus tem que ser autoridade, se eu falar a palavra de Deus é autoridade, qualquer cristão de qualquer vertente vai falar, claro que é. Então, quando eu falo sobre a autoridade da palavra de Deus, eu não estou falando nesse sentido corriqueiro que todo mundo está acostumado em pensar. Eu estou falando que a palavra de Deus tem que ser autoridade sem a gente tirar de contexto, apagar as partes que não são convenientes, distorcer e interpretar do jeito que nós queremos interpretar, colocando tradições dos homens em cima. Quando eu digo a palavra de Deus tem que ser autoridade, é porque tem que ser autoridade sem manipular no contexto original, ver o que Deus queria falar e a gente obedecer aquilo e não apagar as partes que a gente não gosta. Esse movimento tem essa visão, é um movimento de pessoas que, por identidade, vivem como discípulos de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, como templos do Espírito, com uma visão de espalhar o amor ágape de Deus através das nossas vidas e sacudir nossa geração para o Senhor Jesus Cristo. Então, bora lá. Deus fala com as crianças. Gente, eu vejo uma coisa que me frustra bastante e que piorou de uma geração e um pouco mais para cá, tipo, geração eles falam que é de uns 20 a 30 anos. Eu vejo que há um bom tempo a igreja começou a tratar mais e mais a criança como burro e nós, de certa forma, emburramos a criança. De muitas maneiras, na realidade, nós começamos a emburrar a criança, nós começamos a não fazer a criança aprender a trabalhar desde mais cedo, agora está jogando mais e mais tarde na vida da criança e tratamos e criamos na criança, tratamos a criança de uma forma muito emburrada e nós geramos muita dependência excessiva da criança em cima de nós quando já era hora de começar a desenvolver um pouco de independência na criança. Beleza, essas são questões sociais, culturais, de criação de filhos, mas a minha pergunta e questão hoje é na questão da criança com as coisas de Deus, porque parece que com esse mover que temos tido na sociedade, na última geração, de emburrar e gerar mais dependência da criança e ao mesmo tempo mimar a criança, nós começamos a pensar que a criança não pode ouvir de Deus, né? Deus fala com a criança, então a pergunta... E deixa eu responder, em primeiro lugar, vendo o que Jesus fala sobre o assunto. Em Mateus 19, 13 a 15, diz o seguinte: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus irá pertencer a elas quando elas virarem adultos. É isso que está escrito? Não, eu mudei um pouco só para chocar. O que está escrito? Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. As crianças queriam vir para Jesus para impor as mãos e abençoá-las. Os discípulos falaram, não. Show, afasta. Repreenderam os pais que estavam tentando trazer as crianças, ou as crianças tentando vir sozinho, o contexto não fala, mas show, sai fora. Você não vai vir perto de Jesus, não. E aí Jesus viu a comoção, a bagunça, provavelmente, falando, pera aí, gente, deixa elas virem, não fica afastando as crianças, não. Aí ele vai e diz uma coisa mais profunda ainda. Ele diz, deixa vir as crianças a mim e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em outras palavras, não somente o reino de Deus é delas,
Mas quem quer ter o reino de Deus na sua vida tem que ser igual essas crianças que estão vindo, tá? Criança tem uma sinceridade e uma honestidade que é, às vezes, cruel, porque às vezes criança fala coisa, né, que acaba machucando, ou fala coisa que não deveria falar, talvez se estivesse tentando poupar os sentimentos dos outros. Então, nesse sentido, tem horas que é um pouco cruel a fala de uma criança, mas no geral é refrescante pra caramba, porque a criança fala o que está sentindo, né? Fala de forma aberta e direta. Eu me lembro o filho da Jéssica, o Lianzinho, né? Que moraram em Curitiba e fizeram parte da nossa igreja juntos. E mudaram, agora não moram mais aqui, mas o Leãozinho, super gente boa, super espoleto, né, cheio de energia. E antes dele, ele me deu um abração e segurou, eu gosto muito de você, pastor Guilherme, eu gosto muito, amo você e tal. Aí eu falei, que legal, obrigado, Leão. Aí ele falou assim, quando eu te conheci, eu não gostava muito de você, não gostava mesmo, mas agora eu gosto muito de você. Aí eu dei uma risada, eu falei, olha a sinceridade do menino, né? Ele falou o que ele estava sentindo. Que quando me conheceu não gostava de mim, mas agora gostava era muito. Então, do coração ele se expressou. Um dos grandes problemas na questão do jeito que nós adultos lidamos com as coisas de Deus é porque a gente fica sendo falso, né? E não sendo genuínos com nossa forma de se compartilhar e abrir, né, e pensar. Mas a criança tem isso. Então, assim, Deus fala com as crianças? Claro que sim, com certeza sim. Com certeza Deus fala com as crianças, com certeza o jeito que a criança é uma das coisas que nós temos que imitar e fazer igual se nós queremos herdar o reino de Deus também. Precisamos ser igual às crianças. Um grande amigo meu que mora no Texas, chamado Doug Erickson, ele me contou a história da sua netinha. Eu conheci essa menina. Super gente boa menina. Amável, pra cima, né, carinhosa. Super gente boa a neta dele. Mas ele falou que eles foram pegos numa tempestade, né, um vendaval, né, acho que chama, que deu lá no Texas, que destruiu muita coisa. Destruiu casas e matou um monte de gente e tudo, e desceu na chácara dele. E ele tinha naquela chácara a casa dele, uma casa para hóspedes que ele mantém, e ele tinha cedido um pedaço, né, para a filha e o genro construir uma casa própria. E quando a tempestade estava vindo, a filha e o genro dele com a netinha foram na casa deles para pegar algumas coisas que eles iam sair dali para ficar num lugar mais seguro. Quando eles começaram a entrar na casa, a netinha virou para a mãe e o pai e falou: Jesus me diz que nós precisamos sair daqui agora e ir na casa do avô e ficar lá. Aí eles falaram, não, daqui a pouco, nós só vamos pegar algumas coisas. E ela repetiu com firmeza, falou, escuta, Jesus está me dizendo que nós precisamos sair daqui agora, não daqui a pouco, e ir lá na casa do avô e da avó. Precisamos ficar lá. E como os pais são pessoas de Deus e eles já conheciam o fato que a filha deles ouvia de Deus e sabia ouvir a voz de Deus, eles falaram, tá bom, nós vamos agora. E não desceram, voltaram na caminhonete, saíram rápido, foram à casa do avô dele, né, do avô dela, no caso, né? O que aconteceu? Em 1 minuto e pouco depois, o negócio desceu e zerou a casa deles. Zerou, destruiu a casa inteira, ficou só o concreto alicerce, o resto foi jogado longe. Se eles tivessem entrado naquela casa, os 3 teriam morrido. E não desceu na casa do avô dela, e onde eles tinham ido para ficar guardados, porque Jesus falou com ela que esse é o lugar seguro para ficarem, né, na mesma chácara, é ali. Deus fala com as crianças? Com certeza sim. E com certeza, mesmo, nós emburramos muitas crianças, nós tratamos como quem só temos que esperar virar adulto para depois ensinar as coisas de Deus. É uma grande falácia, é um dos grandes erros que a gente está cometendo em simplesmente não reconhecer que o Espírito de Deus fala com as crianças, pode agir na vida delas e que nós precisamos sermos sensíveis a esse ponto, trabalhar para fazer a criança virar um discípulo de Jesus e reconhecer esse fato.
Claro que a habilidade cognitiva, de expressão intelectual, emocional da criança precisa tempo para ir desenvolvendo, né, para chegar no seu máximo, né, onde tem a máxima de habilidade de se expressar e comunicar e pensar e tudo mais. Então, na vida adulta, realmente que a criança vai poder está no seu máximo, vamos dizer, mas acontece que, né, usando uma linguagem um pouco mais simples e comunicando de uma forma que a criança consegue digerir dentro da faixa etária que ela está, obviamente uma criança de 4 anos tem um certo nível, um de 10 tem outro, e assim sucessivamente, mas a gente entendendo e tendo um pouco de sensibilidade ao nível de captação intelectual da criança, quando formos expressar, eu te falo que a gente consegue ensinar coisas profundas às crianças, elas não somente aceitarem pela fé, elas abraçam as coisas de Deus. Eu sou um exemplo disso. Meus pais investiram na gente, eu e meus irmãos e outros filhos de outros pastores, amigos nossos, investiram também em fazer a gente entender o que eram as coisas de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. E, gente, nós começamos a viver para Deus cedo, porque não tinha essa mentalidade que você tem que ficar paparicando e mimando a criança até virar adulto, deixa ela burrinha, né, só fazendo besteira, né, e asneiras, e aí quando virar adulto, aí começamos realmente a firmar um discípulo para Jesus. Até lá você perdeu a oportunidade, porque aqui, ó, fato, em que áreas profissionais e áreas que desenvolvem talento, nós já sabemos que quanto mais cedo você começa na vida da criança, mais longe ela vai. Por que Tiger Woods virou o fenômeno do mundo golfe que ele virou? Porque os pais dele começaram a dar aulas para ele de golfe quando ele tinha 3 anos de idade. E ele foi treinando com 3 anos de idade. De forma que quando ele tinha 15, ele já tinha 12 anos treinando golfe, e numa fase que a criança, quanto menor e que for crescendo, ela absorve melhor as coisas e ela capta melhor as coisas. Por que uma criança, né, um dia a minha sobrinha, na realidade é sobrinha neta, né, mas eu chamo sobrinha, né, filha da minha sobrinha, mas um dia estava sentado no restaurante, um grupo de família e amigos, e ela falou: tio, deixa-me usar seu celular. Eu falei: tá bom, 3 anos de idade ela tinha, né, a Hayley. Aí ela pegou meu celular e ela fez assim, sem eu ajudar ela fez assim, abriu a câmera, colocou na filmagem, no vídeo, colocou e começou a filmar e falou: gente, fala pra câmera, dá um sorriso. 3 anos de idade, tá? Aí ela filmou todo mundo, terminou a filmagem, fez todo mundo falar, ela desligou, depois ela colocou para tocar e começou a mostrar o vídeo para todo mundo com 3 anos de idade. Por que a criança consegue entender as coisas tecnológicas e às vezes um adulto tá lá assim: cadê o botão? Cadê o botão? Deixa eu achar, né? Tal. Porque aprendeu muito cedo. Esse é um conceito que nós entendemos a nível de esporte, música. Por que alguns dos melhores músicos do mundo têm tanto sucesso? Geralmente começaram a treinar, a aprender um instrumento e cantar bem pequeno, né? O jovem que começa a aprender música e instrumentos com 15, 18, ele pode até aprender, mas ele nunca vai ter a intimidade com aquilo que tem a criança que começou mais cedo. Aí nós pegamos, entendendo esse princípio, vendo que é importante você entender que a criança consegue ouvir de Deus sim, e investindo na vida da criança desde cedo, nós vamos jogando o tempo fora, né? Só um paliativo, no máximo vem num culto para a criança uma vez por semana e tá bom, né? E tal, e aí quando virar adulto nós vamos investir na vida dela, já perdemos a oportunidade. A criança ouve de Deus, ouve muito de Deus, tem a capacidade de ser muito sensível às coisas espirituais, e nós jamais deveríamos estar jogando fora essa oportunidade que nós temos, mas nós vimos fazendo isso há tempo. Está na hora de uma mudança, está na hora de a gente começar a ministrar a palavra com força e poder às crianças, mostrar o poder do Espírito Santo para elas e levantar uma geração de crianças cheias do poder do Espírito Santo. Eu vou ilustrar rapidinho um pouco da minha vida, né, sobre esse assunto. Meus pais investiram assim em nós falávamos sobre o poder do Espírito Santo. Eu comecei a pedir o Espírito Santo para me batizar no Espírito Santo com 7, 8 anos de idade. Eu só fui batizado no Espírito Santo com 13, mas aí é outro assunto, né? Teve alguns ensinamentos que travavam a gente receber o batismo no Espírito Santo no meio do pentecostalismo que eu fui criado, que enfatizavam de forma correta o poder do Espírito e o batismo no Espírito, mas também faziam ser um pouco mais difícil que precisava ser.
Mas assim, eu comecei a buscar ser batizado no Espírito Santo, eu comecei a ir evangelizar de casa em casa com 7 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu fui escolhido para ser o pastor do culto às crianças e eu tinha que ministrar uma palavra. Com 11 anos de idade, eu comecei a fazer cruzadas infantis com figura de ventriloquismo, que eu faço assim, que você põe a mão dentro, tem botões, você faz a boca do bonequinho abrir e fechar, aí você joga a voz e vai conversando, né, e tal. Eu comecei a fazer cruzadas infantis e ouvia de Deus. Eu entrava em jejum e oração, né, o jejum mesmo, de só tomar água e sem comida, entrava em jejum e oração 2, 3, 4 dias por vez a partir dos meus 11 anos de idade para buscar o poder de Deus. Enfim, né, Deus falava comigo já criança, Deus falava muito comigo e já começou a falar sobre o que Ele queria fazer com a minha vida e eu ministrava os outros e assim em diante. Então, assim, fato, Deus fala com as crianças. Você fala, tá, mas não é tão pertinente para mim que eu não tenho filhos. Gente, isso é um princípio que todos nós que conhecemos as coisas de Deus ou queremos viver para Deus, precisamos entender e ajudar a passar para os outros, né? Talvez você não tenha filho, ou seus filhos são grandes, ou alguma coisa assim, mas você certamente conhece pessoas que têm filhos, que você tem que pegar esse conceito e falar, gente, Deus fala com as crianças, deixa Ele falar com seus filhos, e começar a ministrar isso aí, porque nós precisamos mudar e quebrar esse negócio de perder a maior oportunidade de firmar uma criança nas coisas de Deus e virar um discípulo de Jesus, e deixamos ela crescer sem isso, né? E muitas vezes já na juventude perdemos ela e ela vai e larga as coisas de Deus e vai para o mundo porque não consolidamos ela nas coisas de Deus quando era criança. Deus fala com as crianças, sim. Resposta é absolutamente e categoricamente sim. Fala e quer falar com as crianças. Então sejamos nossos instrumentos para ajudar as crianças a ouvirem a voz de Deus e serem cheios da presença de Deus, da palavra de Deus nas suas vidas e o Espírito Santo nelas. Deus te abençoe aí. Até a próxima.